Olá, eu sou o Dr. Marco Antonelli, estou vindo aqui falar com vocês a respeito da saúde do homem, por ocasião de estarmos chegando em novembro. Novembro é considerado o mês de conscientização a respeito da saúde do homem, por isso ele é chamado de Novembro Azul. Bom, quando a gente pensa na saúde do homem, a primeira coisa que vem à cabeça é a questão do câncer de próstata. Mas nem só de câncer de próstata morre o homem. Principalmente os adultos jovens do sexo masculino, eles morrem muito de violência, então acidente automobilístico e briga. E já a parte mais idosa da população masculina ainda morre muito das doenças cardiovasculares. Então, antes da gente entrar no assunto do câncer de próstata, é importante a gente lembrar que essas doenças matam muito mais do que o câncer de próstata. As mulheres têm por rotina consultarem o médico regularmente. Os homens não têm esse hábito e por isso que as mulheres, entre outras coisas, vivem mais do que nós. Então é necessário que a gente se conscientize, que a gente busque um atendimento médico preventivo, pelo menos uma vez por ano, fazer medida de pressão, exame de diabetes, colesterol, check-up cardiológico e abandonar alguns maus hábitos, principalmente o tabagismo. Os homens também têm um consumo de álcool excessivo, o que leva ao aumento aí da mortalidade por causas externas, os acidentes e as brigas. E começar a ter uma atividade física um pouco mais regular. E é isso. Então a gente precisa mudar esses hábitos para que a gente possa ter um pouco mais de qualidade de vida e, consequentemente, aumentar a nossa longevidade, quem sabe diminuir um pouco a distância que nós temos aí para as mulheres. Então, tendo falado isso, agora eu vou falar especificamente do câncer de próstata para vocês, para a gente poder desmistificar um pouco esse assunto. Todos devem lembrar daquele famoso comercial que um dedo corria atrás dos homens na praia. Esse é o estigma que fica por conta do exame de toque retal, mas que a gente precisa mudar isso e cada vez mais divulgar o assunto e fazer com que os homens se previnam desse tipo de câncer que é muito comum entre nós. Então vamos falar da doença do câncer de próstata propriamente dito. Então o que é a próstata? A próstata é uma glândula do tamanho de uma mexinha que fica embaixo da bexiga, na frente do reto, e é responsável pela produção do líquido prostático, que é um dos componentes do esperma. As doenças da próstata são divididas em prostatismo, que são aquelas causas inflamatórias ou infecciosas, acometem mais os homens mais jovens. O crescimento da próstata, que é uma coisa que acontece em todos os homens a partir dos 40, 50 anos, e o câncer de próstata propriamente dito. Os sintomas que essas doenças podem causar são todos eles relacionados às questões urinárias. Então, o principal é a diminuição da força do jato urinário, ou aquelas gotas que surgem após o final da micção, dor ou queimação ao urinar, aumento da frequência do número de vezes que o homem precisa ir ao banheiro, uma ejaculação dolorosa ou a presença de sangue na urina ou no esperma. O câncer de próstata é muito importante porque ele é muito comum. Ele é o câncer mais comum no homem. No Brasil, são feitos diagnósticos de cerca de 70 mil casos por ano, responsáveis por cerca de 15 mil mortes. O problema é que o câncer de próstata ele não dá aqueles sintomas que eu falei nos estágios iniciais. E quais são os fatores de riscos relacionados ao câncer de próstata? Então, a maioria dos casos aparece após os 50 anos, sendo que quanto maior a idade, maior o risco. Pessoas da raça negra ou aquelas pessoas que já tiveram um parente de primeiro grau
pode ser o pai ou o irmão, que tiveram o diagnóstico de câncer de próstata. Algumas coisas, fatores ambientais, podem contribuir para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, o consumo de proteína animal, carne vermelha, gordura animal, a obesidade e o tabagismo são situações que aumentam o risco. E já pelo outro lado, fatores protetores seria uma dieta rica em vegetais, em fibras, alimentos que contenham selênio, vitamina E, vitamina D, o licopeno, que é uma substância presente no tomate, nos vegetais vermelhos, e o ômega 3, que está presente nos peixes. O diagnóstico do câncer de próstata é baseado no PSA e no TOC. Existe uma controvérsia muito grande porque o PSA ele pode gerar uma confusão, uma vez que pode haver casos de câncer com PSA normal e também casos em que o PSA está elevado, mas a pessoa não tem câncer. Isso tem que ser analisado caso a caso, se vai ser feito ou não esse exame. Além disso, os exames de imagem, como o ultrassom e a ressonância, podem ajudar, mas o diagnóstico de certeza é feito pela biópsia guiada por ultrassom. Uma vez diagnosticado o câncer, o tratamento ele pode ser a cirurgia radical, quando você está diante da doença localizada, assim que como a radioterapia pode ou não ser associada à cirurgia, e quando você tem uma doença já avançada, com metástase óssea, pulmonar ou no fígado, então é feito o bloqueio hormonal através de cirurgia ou medicação. Resumindo, então a partir dos 50 anos, caso a caso, os homens devem ser avaliados se vai ser feito ou não a pesquisa do câncer de próstata, o rastreamento com toque retal e PSA. E se for um homem da raça negra ou com histórico familiar, então essa pesquisa passa a ser feita 5 anos antes, a partir dos 45 anos. Então era isso que eu tinha a passar para vocês. Por favor, se conscientizem da necessidade de que os homens precisam também fazer suas consultas anuais. E lembrar que agora, em novembro, algumas unidades de saúde estarão abertas também aos sábados para atender os homens que trabalham durante a semana e têm dificuldade de consultar o médico no horário normal de atendimento. Ok? Um abraço e até a próxima.